Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje você vai entender como é que os fundos de papéis eles funcionam, ou seja, qual é a estratégia que está por trás. Porque eu acabo escutando aí muita conversa, muita lenga-lenga aí na internet sobre fundo de papéis, mas não é tão complicado assim não. Então vou estar ensinando para vocês como é que os fundos de papéis verdadeiramente eles funcionam, certo? Então a primeira coisa que você precisa entender para escolher um fundo de papel é que fundo de papel ele é dívida, ou seja, é como um agiota. Deixa eu explicar para você. Vamos supor que uma empresa ela precisa de dinheiro para, por exemplo, aumentar um galpão. Como ela não tem esse dinheiro, né? Por exemplo, ela precisa de 5 milhões para fazer uma modificação no galpão. Como ela não tem esse dinheiro, ela vai até uma securitizadora e pede esses 5 milhões emprestados. Mas a securitizadora não tem dinheiro, esse dinheiro vem de alguém. Então, os fundos imobiliários compram essa dívida de 5 milhões, ou seja, eles dão os 5 milhões, mas além disso, eles cobram uma taxa a mais. E essa taxa a mais pode estar indexada a um CDI ou pode estar indexada a um IPCA. Por isso que é CDI mais 2, CDI mais 3, a taxa de empréstimo. Ou IPCA, IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 9. Então, o dinheiro é emprestado com uma taxa maior. Então, uma espécie de agiota, ou seja, você está comprando dívida. E para você entrar no mundo dos fundos de papéis, você tem que saber esse fundamento. Se você não sabe esse fundamento, você não está comprando fundo de papel direito, certo? Porque os fundos de papéis eles são desenvolvidos em cima de três pilares. Quais são? Nós temos fundos de papéis indexado 100% ao CDI, ou seja, todas as dívidas que eles compram está indexada 100% ao CDI. Exemplo, KNCR11 e exemplo VGIR11. Por que eu coloquei um? Um de R$ 100 e outro de R$ 10 que tem a estratégia de comprar dívidas somente indexada ao CDI. Como o CDI hoje está na casa de 10,5 e geralmente é CDI mais 2, CDI mais 3, então está recebendo ali na casa de 12,5 quem tem esses fundos imobiliários na carteira. Ou seja, quanto mais a Selic subir, mais você que tem KNCR11 e VGIR11 na sua carteira, mais dinheiro vai cair no seu bolso. Por quê? Você tem dívidas, né? Você comprou dívidas indexadas ao CDI. Logo, como o Brasil é o país dos juros, né? Aqui o juro ele é sempre alto, você tem que ter um fundo imobiliário na sua carteira de papel indexado ao CDI. Você recomenda o KNCR11 ou o VGIR11? Temos um de R$ 100 e outro de R$ 10. Aí eu não posso fazer recomendação. Então, trazendo para vocês a estratégia dele. Então, a única coisa que eu posso dizer para você é que se você tem fundo de papel na sua carteira, você precisa de um fundo imobiliário indexado 100% ao CDI, certo? Vamos agora para o segundo pilar, que é o segundo tipo de fundo imobiliário. Ele tem outra estratégia. É aquela estratégia que nem é 8 e nem é 80. Ou seja, nem é 100% indexado ao CDI, mas também não é zero, nem é 100% indexado ao IPCA, mas também não é zero. Ou seja, são os fundos meio a meio. Tem um que tem 25% CDI e 75% IPCA, tem outro que tem 60 CDI, 40 IPCA, o outro tem 50 IPCA e 50 CDI, ou seja, ele é meio a meio, porque no Brasil nós vivemos essa gangorra.
Exemplo, REC 11, que eu tenho na minha carteira, que ele é esse meio a meio, embora ele tenha um pouquinho de maior exposição ao IPCA. E ele custa na casa de R$ 100. E o KNSC 11, que ele custa na casa de R$ 10. Ele é um exemplo de fundo de papel meio a meio. Ou seja, aquela pessoa que, independente do cenário, ele vai ganhar. Porque se o CDI sobe, ele vai se beneficiar. Se a inflação sobe, ele vai se beneficiar. Ah, então entendi. Eu devo comprar tudo, CDI mais IPCA. Não, não. Você não deve fazer isso. Por quê? Porque senão, quando a Selic disparar ou a inflação disparar, você não vai conseguir extrair o máximo potencial, certo? Então você precisa de um Selic e você precisa de um meio a meio, certo? Nós temos o terceiro grupo de fundos imobiliários, que são os fundos imobiliários indexados exclusivamente à inflação. Um exemplo é o IRDM 11, que ele tem a boa parte da sua carteira indexada à inflação, muito alta a exposição dele. E o outro exemplo é o KCRE 11, também que ele tem uma alta exposição à inflação, certo? Então, dois fundos aí associados à inflação. A inflação no ano passado foi de 4,5. Então, se o IPCA dentro dessas carteiras é 8, 8 mais 4,5 vai dar 12,5. Então, são fundos que se beneficiam de cenário de inflação. Então, o ideal seria o quê? Que eu tivesse um 100% CDI, tivesse um meio a meio e tivesse um de IPCA. Esse seria o cenário ideal, ou seja, 3 fundos imobiliários, um de cada segmento. Esse seria o cenário ideal. Essa seria a carteira perfeita de papel. O resto é conversa para boi dormir, é enrolação, é produção de conteúdo. O ideal é ter 3 fundos de papel, um com cada pilar desse. Um 100% CDI, outro meio a meio e um 100% IPCA. Ah, eu consigo ter 2, então bota 2 CDI, 2 meio a meio e um IPCA. Só que no Brasil, que é isso que não é ensinado, nós temos um problema bem aqui, certo? Por isso que muita gente foge de fundo indexado 100% ao IPCA. Por quê? Porque no período do Sarney, nós tivemos um período de uma das maiores inflações da face da Terra que aconteceu no Brasil, onde no mesmo dia você ia de manhã, comprava um pão, quando você chegava à tarde, que você ia comprar de novo o pão, aquele pão já tinha sido reajustado o preço. Ou seja, o brasileiro ele tem trauma de inflação. A inflação pode subir no Brasil? Pode, mas quando a inflação ela sobe no Brasil, ela gera muito trauma, certo? Então é por isso que o Banco Central ele fica 24 horas policiando a inflação. Todos os dias os jornais, quando você abre, eles vão falar sobre a inflação. Tudo é inflação. A redução dos produtos é para tentar sobreviver na inflação, né? Uma caixa de chocolate vinha 20 bombons, hoje vem 12 por causa da inflação. Então, a inflação ela gera um pânico. Como a inflação ela gera um pânico, o governo, junto com o Banco Central, várias entidades, elas lutam para não permitir que a inflação dispare. E como é que a inflação não dispara no Brasil? Subindo o CDI. Porque quanto mais alta a taxa de juro, menor é a inflação. Por que nós estamos com a inflação de 4,5 no ano de 2023? Porque a taxinha lá, não sei se vocês se lembram, era 13,75. Então, quanto mais alta a Selic, menor a inflação, porque a Selic ela barra a disparada da inflação, porque ela tira poder aquisitivo das pessoas. Não tem como o dinheiro girar, porque a taxa de juros está muito alta. E o que é essa CDI? É uma taxa de empréstimo de dinheiro entre os bancos, entre as financeiras. Então, o CDI ele é usado como freio do IPCA.
como ele é sempre usado como freio do IPCA, a maioria das carteiras que vocês vão ver vão ter fundo imobiliário 100% CDI e vão ter fundos imobiliários metade CDI e metade IPCA. São poucas as carteiras que têm esses fundos imobiliários. Por quê? Porque dificilmente você vai ter a inflação disparando. Porque toda vez que a inflação disparar, qual é o mecanismo que vai ser acionado? Subida da Selic. Toda vez que a inflação dispara, a Selic sobe. Então, se toda vez que a inflação dispara, a Selic sobe, então eu vou ficar com um fundo 100% CDI na minha carteira e vou ficar com um fundo meio a meio. Porque assim, quando a inflação disparar um pouco, eu me beneficio com o meu fundo imobiliário meio a meio. E quando o CDI for disparado para baixar a inflação, eu me beneficio do outro lado. Então, por isso que as maiorias das carteiras vão ter o quê? 100% CDI ou também vão ter fundos metade metade, CDI e IPCA. Então a maioria dos fundos imobiliários que vocês vão ver, aí a maioria dos fundos de papéis, eles são metade CDI e metade IPCA. Por quê? Porque o CDI é o freio do IPCA. Então nós estamos justamente nesse cenário, certo? Então, é isso que você precisa ter em mente, por isso que se foge de fundos de IPCA. E só para mostrar para vocês aqui, ó, KNSC11, né? CR11, ele é 100% CDI mais uma taxa de 2,51. O KNSC, metade, metade, IPCA mais 9,46 e CDI mais 3,55, ou seja, se beneficia dos dois cenários. E o KCRE11, aqui é 100% IPCA mais 9,14, certo? Só para mostrar para vocês que são poucas as carteiras que vão ter esse fundo imobiliário. É assim que o jogo funciona. Então é isso que você, investidor iniciante, tem que ter na sua mente. É a estratégia que está por trás, né? Porque o resto que acontece no dia a dia vai ser mais um reflexo do cenário externo, né? Se o cenário externo, Selic vinha caindo, Selic vinha caindo, quando o Selic começou a cair, o que a inflação começou a querer fazer? Começou a querer disparar. Como a inflação estava querendo disparar, barra Selic, Selic para 10,5. O objetivo era chegar no final do ano na casa de 8,5 e 9, mas já não vai, já vai 10,5, que é para barrar a inflação e evitar que dinheiro saia do Brasil em direção aos Estados Unidos. Então, se você não tem isso na sua mente, dentro da sua cabeça, provavelmente você está investindo errado, certo? Então, esse era o nosso conteúdo de hoje, esclarecendo para vocês quais são as estratégias por detrás dos fundos de papéis. O resto é lenga-lenga, pessoal. Vocês têm que entender é o que está por trás, o que é que mantém o negócio funcionando e a roda girando. Se você gostou desse conteúdo e não é seguidor desse canal, segue esse canal, né? Segue esse canal, deixa o seu comentário. Todos os dias nós estamos trazendo notícias aqui sobre os fundos imobiliários para você entender como é que o jogo funciona. Porque se você não entender como é que o jogo funciona, provavelmente você está perdendo dinheiro. Então valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.